Queridos irmãos, boa noite. Olha, com muita alegria que nós estamos aqui novamente, né? Estivemos juntos no ano passado, tendo a honra de estar aqui com vocês na abertura da primeira Semana Espírita de Nerópolis e agora, já aqui na segunda, né? Como o tempo passa rápido, né? Parece que foi tão pouco tempo que nós estávamos aí conversando, falando da semana e já estamos agora na segunda semana. Então é com muita alegria que nós estamos aqui e rogando a Jesus que permaneça aqui conosco, para que nós possamos refletir um pouco acerca dos seus ensinamentos. Hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o papel do Evangelho de Jesus nas nossas vidas. E aí eu começo perguntando para vocês, será que o Evangelho de Jesus, ele faz diferença na nossa vida? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Com certeza, não é? Porque nós, como cristãos, e conhecendo os ensinamentos de Jesus, esses ensinamentos, eles obrigatoriamente nos fazem refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta moral, a nossa conduta como ser humano, como cidadão, porque nós sempre ficamos pensando, se nós acreditamos que Jesus, que segundo os Espíritos nos dizem, é o tipo mais perfeito que esteve aqui conosco na Terra, é o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia. Se Jesus esteve aqui conosco, nos falou muitas coisas maravilhosas, deixou o seu ensinamento por meio do seu Evangelho, mas não só falou, ele viveu o que ele falou. Porque vocês concordam comigo que falar é fácil, não é? Falar é fácil. A questão é a gente exemplificar aquilo que fala. É o nosso grande desafio. Será que nós já conseguimos fazer isso? Ainda não conseguimos. A maioria de nós não consegue. Mas nós estamos buscando isso. Nós estamos no caminho. Então nós vamos refletir um pouco sobre esse Evangelho. Eu quero começar perguntando a vocês: o espírita é cristão? Claro. Se nós temos Jesus como mestre, como modelo, como guia, nós estudamos o seu Evangelho. Mas vocês sabiam que tem muita gente que acredita que isso não é verdade? Eu já ouvi de algumas pessoas o seguinte: pessoas que não conhecem o Espiritismo, né? Que nos dizem assim: olha, nós até admiramos os espíritas, porque o espírita faz muita caridade, o espírita se preocupa com o próximo, mas é uma pena que vocês não seguem a Bíblia, vocês não são cristãos. Aí uma vez alguém me disse isso e eu falei: mas minha irmã, você está enganada, nós seguimos a Bíblia sim, nós somos cristãos. Não, vocês têm uma Bíblia própria, é a Bíblia dos espíritas. Aí eu disse: outro engano, o Espiritismo não tem Bíblia própria não. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz passagens da Bíblia, do Evangelho de Jesus, e que nos auxiliam na compreensão daquelas passagens. Então, na verdade, o Espírito ele é cristão sim. E aí, nós vamos recorrer lá ao Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 17, tem o item 4, que tem um trecho que fala assim: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados assim expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. Quando ele fala aqui aos resultados acima expostos, eu quero convidá-los para chegar em casa, a pegar o Evangelho nesse capítulo, porque o texto que antecede esse item 4, ele vai trazer para nós quais são as características do verdadeiro cristão. Não é? Aquela pessoa, como é que é o verdadeiro cristão? Aí ele traz toda aquela descrição do verdadeiro cristão. E aí ele diz assim: quando a pessoa compreende, mas sobretudo sente, o Espiritismo leva exatamente a que nós tenhamos aquele tipo de comportamento do verdadeiro cristão. Então, mais uma vez, afirmando para nós, não é? E aí, ainda nesse item, ele traz a seguinte informação: o Espiritismo ele não veio instituir nenhuma nova moral. Não tem nada que o Espiritismo trouxe de moral que Jesus não tenha dito. Tudo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus diz, o Espiritismo apenas nos auxilia na compreensão. Porque vocês vão concordar comigo
que existem certas passagens do Evangelho, da Bíblia, quando nós vamos estudar a Bíblia, ler a Bíblia, tem certas passagens de Jesus que são difíceis de entender. Você fica pensando assim, gente, mas o que Jesus queria dizer com isso? Quando ele fala, por exemplo, aquela passagem onde falava, mestre, estão aí te procurando a sua mãe e os seus irmãos. Aí ele diz assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí você pensa assim, gente, mas Jesus estava renegando a mãe dele? Aí o Evangelho vem e nos explica. Não. Na verdade, né? Todos nós somos aí os irmãos de Jesus. Então, o Espiritismo, ele não trouxe nada de novo. Tudo que ele fala, Jesus já falava. Mas, gente, Jesus falava de reencarnação? Falava. E muitas passagens da Bíblia, Jesus falando de reencarnação. A questão é a interpretação. É a forma como nós interpretamos a letra, o ensinamento. Não é? Jesus falava de reencarnação. Jesus falava que ninguém morria, não é? Que a vida prossegue sempre. Jesus falava que na casa do Pai há muitas moradas, são muitos planetas habitados. Tudo isso ele falou. Agora depende da compreensão, né? Que cada um faz daquilo que ele disse. Lá no capítulo 17 ainda, o primeiro item, ele que trata dos caracteres da perfeição, ele traz essa passagem que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos itens 44, 46 a 48. Quando Jesus diz que nós temos que amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelo que nos perseguem e caluniam. Ai, vocês concordam que começou a ficar difícil? Pensa bem, Jesus fala assim, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Ou seja, qualquer pessoa pode fazer isso. Amar aquele que é mais próximo, o filho, o irmão, o pai, a mãe, isso é muito fácil. Pelo menos na maioria dos casos, né? Existem as exceções, mas é fácil amar. Agora, e amar aquela pessoa difícil? Aquela pessoa que nos prejudica? Aquela pessoa que é o calo no sapato? Que às vezes inventa mentira a nosso respeito, calunia. Aí a gente fica pensando, meu Deus do céu, mas como que a gente consegue amar essa pessoa? E Jesus falou que a gente tem que amar. Tem que amar, tem que orar por ela, tem que querer bem, não é? Como que nós podemos ser perfeitos vivendo num mundo de tanta imperfeição? Quando nós ligamos as nossas televisões no Jornal Nacional, é um monte de notícia boa, todo dia, não é? Só notícia boa que a gente tem na televisão, não é? Pelo contrário, não é? Às vezes aparece uma ou outra notícia boa, mas a gente vê tanta notícia de tragédia, de dificuldade, de violência que aumenta, de corrupção, de tanta coisa difícil, que a gente sabe que nós vivemos num mundo que realmente é imperfeito. É um mundo formado por pessoas que são imperfeitas, e inclusive nós. Agora, como que Jesus então recomenda que nós temos que ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial? O que será que Jesus realmente espera de nós? Gente, olha o tanto que o Espiritismo é maravilhoso. Porque aí, na sequência, os Espíritos explicam assim, que aquelas palavras de Jesus, né, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Ou seja, é dentro das nossas possibilidades. Jesus não se enganava. Ele sabe que a natureza não dá saltos, que nós não vamos conseguir ser perfeitos assim no estalar de dedos, não é? Mas ele sabe que então essa recomendação é na medida da nossa força máxima. Olha, eu vou me esforçar ao máximo para conseguir perdoar, para não desejar o mal do outro. Talvez eu ainda não consiga amar, mas só de não querer mal, não querer revidar, não querer pagar o mal com o mal, eu já estou no caminho. É o que eu dou conta no momento. Jesus entende isso. Agora, é claro que alguns já conseguem ir mais além. Eu ouvi certa vez uma história que me deixou muito impressionada.
Uma amiga nossa que faz um trabalho lá no presídio, lá de Aparecida de Goiânia, ela disse que ouviu o relato de um pai cujo filho foi assassinado num assalto, num roubo, né? Latrocínio. E o jovem que matou o filho dele foi condenado, foi preso, foi condenado. E aquele pai que perdeu o filho, né? Quando a gente fala perdeu, a gente fala entre aspas, porque nós espíritas sabemos que nós não perdemos ninguém, partiu para o plano espiritual, mas continua sendo o nosso amor, o nosso afeto, né? Vamos nos reencontrar um dia. Mas aquele pai que foi privado da companhia física do filho, ele começou a visitar o presídio para dar assistência para o bandido que matou o filho dele. E aí ela conta que esse pai, conversando com o assassino do filho, ele disse: meu filho, você levou o meu bem mais precioso, que é o meu filho, mas você entrou na minha vida. Então agora eu te elejo como meu filho, porque você precisa de mim. O que eu pude fazer pelo meu filho de sangue enquanto ele estava comigo, eu fiz. Hoje eu já não posso mais. Mas agora eu posso fazer por você. Você precisa de mim. Então agora eu sou seu pai. E ela contou que foi uma cena muito tocante, muito emocionante, porque o rapaz dizia assim: mas eu não entendo. O senhor tinha que sentir ódio de mim. Eu matei o seu filho, o senhor tinha que me odiar. E ele dizia para o rapaz: não, eu te amo. Eu te amo porque você precisa do meu amor. Você não teve o amor que fizesse com que você não praticasse esse ato. E você precisa do meu amor. Então nós percebemos que é um companheiro nosso, é um irmão de jornada, que já consegue atender ao ensinamento de Jesus. Que realmente é amado e inimigo. Mas nós sabemos que isso é algo que nós estamos conquistando aos poucos. Não é fácil. Nós somos ainda imperfeitos. Então nós estamos na luta. Em que consiste essa perfeição que Jesus nos recomenda? De novo, né? Amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orarmos pelos que nos perseguem. Porque desse modo, ele nos mostra que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção. Porque, gente, tem caridade maior do que a desse pai que, mesmo tendo filho assassinado, adotou como seu filho o assassino? É a caridade do amor mesmo. Muitas vezes, nós quando lembramos da caridade, nós relacionamos com a caridade material, aquela de doar as coisas, que claro que nós sabemos que também é importante, precisamos ainda dela no nosso estágio, mas a caridade no seu conceito mais amplo, de acordo com o livro dos Espíritos, conforme Jesus a entendia, é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Essa então é a caridade, é essa perfeição que Jesus nos estimula para que nós um dia cheguemos até lá. E alguém tem dúvida que nós vamos chegar lá? Não tem, porque nós vamos. Só que Deus, quando Ele nos criou, todos iguais, simples, ignorantes, Ele nos deu livre-arbítrio. Ele disse assim: você precisa conquistar por mérito próprio. Você decide, tem o poder de decisão na sua mão, o que você vai fazer da sua vida. E você pode escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. É você quem sabe. E aí, alguns de nós batemos a cabeça várias vezes, errando, e Deus nunca desiste. Diz assim: tenta de novo, né? Quem sabe na próxima agora você consegue. Já tem outros que bate a cabeça uma vez, bate outra e fala assim: opa, preciso melhorar, né? Não vale a pena viver sofrendo nessa dificuldade, e vai conseguindo se melhorar mais rapidamente. Agora, uma coisa é fato: uns vão demorar mais, outros vão mais depressa, mas todos nós somos destinados à perfeição. É o que o Pai espera de nós e é o que nós vamos conseguir atingir. Vai demorar? Pode ser, mas nós vamos chegar lá. Mas nós temos um obstáculo, que é o maior obstáculo ao progresso, segundo a questão 785, lá do Livro dos Espíritos, que são orgulho e egoísmo. São sentimentos difíceis.
Alguém aqui entre nós, será que algum de nós pode dizer que nunca sente, não tem sentimento de orgulho, nem de egoísmo? Em algum momento da nossa vida? Complicado, né? Porque por mais que nós não queiramos, a gente diz assim, não, eu não sou orgulhoso, eu não sou egoísta, não sou. Mas de repente aparece uma situação que quando a gente menos vê, olha lá, a coisa aparecendo, né? O egoísmo, o orgulho, isso acontece. Então são sentimentos que nós temos que combater. E Jesus ele nos deu um exemplo muito claro disso, do egoísmo. Quando, da crucificação de Jesus, nós sabemos que Pôncio Pilatos, ele esteve com a sentença de Jesus nas mãos. Ele quer determinar se o Cristo seria ou não crucificado. Então, quando vem os sacerdotes judeus, todos pedindo a condenação de Jesus, ele pergunta assim, mas o que esse homem fez? Ele não fez mal a ninguém. Por que ele tem que ser crucificado? Mas o povo exigia. Então, o que ele pensou? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um bandido daquele da pior espécie, Barrabás, e vou oferecer Barrabás a Jesus. Aí o povo não é bobo, né? Não é doido. Crucifica o bandido e salva Jesus, ele pensava. Só que o povo já estava contaminado. Os sacerdotes já tinham feito, né, a fofoca, o inferninho lá no meio do povo. E quando então ele apresenta os dois, o povo escolhe crucificar Jesus. E aí o que ele fala nesse momento? Eu lavo as minhas mãos. Já que vocês assim o querem, eu lavo as minhas mãos. E quando ele toma essa decisão de lavar as mãos, ele opta pela atitude mais cômoda. Porque se ele não concordasse, ele poderia não concordar, mas se ele não concordasse, ele estaria comprando uma briga feia com os sacerdotes judeus. Então, para evitar problema político maior, a situação já não era muito boa, ele resolve então dizer o seguinte, olha, não fui eu, foram vocês, vamos crucificar Jesus. Então esse é o exemplo do egoísmo. Porque se Pôncio Pilatos tivesse realmente a consciência